E aí, meus queridos, tudo beleza? Aqui é o Gustavo Ferreira, junto com o Juliano Tagliati. Pessoal, antes aí da gente começar, peço a vocês aí, deixa o joinha, o like, tá? Compartilha o vídeo aí para fortalecer a gente, beleza, gente? A contribuição de vocês é muito importante. Vou passar para o Juliano vai falar qual é o tema do vídeo de hoje. Fala, Juliano. Boa, valeu, Gustavo. Fala aí, rapaz. Beleza, galera? Tranquilo? Hoje nós vamos falar de heróis e vilões que sofreram e sofrem bullying. A gente vai falar na perspectiva tanto das histórias deles, lá no universo que eles vivem, de quadrinhos, ou de séries, de animações e filmes, bem como também como, muitas vezes, as pessoas que são até leigas, no caso, veem esses heróis e esses vilões também, tá? Beleza? Essa é a ideia do vídeo. E, assim, se você procurar aí, vai ser o único vídeo falando de bullying sobre super-heróis. Bacana. Então, dá uma moral pra gente. É o que eu falo. Se a gente tiver um inscrito, a gente agradece esse inscrito. Você tá inscrito aí, você gosta do nosso trabalho, dá uma força pra gente. É, assim, é com prazer que a gente faz o vídeo, mas dá mais trabalho que vocês imaginam. Muito mais trabalho que vocês imaginam. Mesmo que nós gostemos de fazer, a gente gosta de fazer, a gente gosta de super-heróis, tem as nossas famílias também. Dá uma moral aí, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas do que já foi. Cara, Gustavo, eu quero começar puxando aqui pelo Superman, cara. O Superman é extremamente poderoso, ele é um super-herói mais importante de todos os super-heróis, né? É o super-herói que é considerado o primeiro super-herói, que até então tinha os heróis. A primeira versão do Superman mesmo não era nem de super-herói, era de um herói. A primeira versão dele foi na década de 20. E ele começou ali naquela época da quebra da bolsa e tal. Ele tinha que ajudar as pessoas, ajudar no dia a dia. Então o Superman era um super-herói bem pé no chão. Depois ele virou o Superman de verdade, né? E a gente, de fora, muitas vezes vê o Superman com o olhar de ser um magnânimo e máximo, apesar de que tem aquela sacanagem que eu mesmo também já fiz. Você mostra uma pedrinha verde para ele assim, ele já sai voando, sai correndo e tal. E que é um bullying também com o herói. E ele, enquanto adolescente, criança, que estava aprendendo a lidar com os poderes dele, ele tomava pedrada, ele era sacaneado na escola por ser diferentão e tudo, e as pessoas não têm muita noção disso, né, Gustavo? Com certeza. O pessoal acha que, sei lá, o Superman já, digamos assim, sempre botou moral, né? Vamos botar desse jeito. Rapaz, você falou isso aí do Superman, é até interessante, porque eu conheço um pouquinho da história do Superman, né? Essa parte que você falou aí, eu não lembrava também, sabe, assim, lembrava pouca coisa do pessoal zoando ele, mas não aquela coisa assim que marcasse, né? Pô, isso aí fez parte da infância do Superman. É uma coisa que meio, na minha cabeça aqui, estava meio que passageira. E você tocou no assunto aqui, eu lembrei. Bacana isso aí. A série também, né, Gustavo? A série Smallville também, quem viu essa série, foi uma série bem legal, deu para fazer uma outra ideia do herói, né? E sem precisar usar tantos efeitos especiais, bem que na época eu gostava dos efeitos, né? A gente vê agora, é o que eu falo, tem que ver com outros olhos. Mas na época era bem legal, aqueles efeitos de velocidade dele e tudo. Mas ele era sacaneado ali, e com o tempo ele aprendeu a absorver isso. Tanto é que ele criou uma figura que é o disfarce dele, né? Que é o Clark Kent, que aí ele coloca lá e tal, e aí ele se faz fazer desastrado, e ele é bem zoado pelas pessoas ao redor dele. E ele leva isso muito numa boa. Isso também as pessoas pouco se tocam, mas isso acontece também. É igual você falou. Eu acho que a gente fica tão acostumado com aquilo ali, né, que a gente não se toca, talvez, que essa situação aconteça. Eu lembrava muito pouco. Agora que você falou, eu falei, realmente, cara. Você foi falando, eu fui lembrando, eu falei, pô, é mesmo. Aí dá até uma peninha dele, né? E a gente só pensa no Superman voando, jogando visão de calor, visão de raio-x, levantando as coisas, né? A gente acaba porrada de igual para igual com Darkseid, né? E a gente acaba esquecendo desse lado humano, né? Dessa aproximação da natureza dele com o lado humano. Muito bacana isso aí.
Você falou de lado humano, só para complementar para a gente ir pro outro, tem uma fala do Batman que o Batman fala que o Superman é mais humano do que ele. Logo de quem que foi essa frase? Aí acabou. O Batman falou e eu aceito na hora. Tá certo. Não, eu fico imaginando ele falando isso pro Clark. Deve ser muito maneiro. Cara. Até no filme Batman vs Superman também eles usam essa frase. Ele fala com o Alfred. Ele é mais humano do que eu, porque o Batman ali tava muito carroça, né? Queimando as pessoas com... Né? Mas vamos partir por outro aí, senão a gente volta a falar do Batman aí. O Batman, você acha que o Batman se enquadra nessa? De bullying? Não, eu não acho, não. Porque, assim, puxando lá pelo histórico, assim, do Bruce Wayne, quando ele era pequeno, eu acho que o pessoal tentava até mimar ele. Né? Ele era um garoto que o pessoal tentava trazer ele meio que assim. Então, eu não vejo ele sofrendo bullying. E também não vejo pessoas, por exemplo, utilizando, a não ser numa determinada situação que eu vou falar daqui a pouco. Vou esperar você passar e depois eu falo sobre isso. Que é a zoação que fazem dele com o Robin. Isso aí é outra coisa que eu vou falar. Isso, bem lembrado, Gustavo. Tem que eles fizeram, que é uma sacanagem, eu acho uma babaquice terrível, né? Mas os quadrinhos mais antigos, alguns quadrinhos eram bem esquisitos mesmo. Quando você vai ver, fala, pô, mas que quadrinho besta, né? Por que fizeram isso, esse diálogo, a forma como foi, aonde foi? Totalmente sem noção, né? Então, assim, não que não pudesse ser, mas da forma, não poderia realmente, porque o Robin é uma criança e o Batman não é. Mas isso foi totalmente largado de lado com o tempo, né? Eu acho que o Batman, eu nem tinha pensado no Batman, pensei porque a gente começou a falar nele. Por exemplo, o Batman tem esse lance do Alfred, né? O Batman é um sujeito mimado, né? O Batman é um cara egocêntrico, o desenho que eu gosto muito dele, que é o Batman Lego, é sensacional, né? Eu sou o máximo e tal. Os filmes, as animações que tem dele ali são demais. Tem esse lance dele também, sempre aqui, o Batman não ganha de ninguém, não. Isso aí ele é o rei do preparo, então isso é um pouco de bullying também das pessoas. Então, assim, não é um super-herói extremamente respeitado, como é o Superman, mas eu acho que, de certa forma, também o bullying pega o Batman também. Entendi. Quer falar mais alguma coisa sobre esse daí? Não, vamos para outro. Tá, beleza. Eu queria falar agora de um... Bom, eu não sei... A gente já até comentou ele de outro vídeo, só que agora eu esqueci. Mas eu acho que ele faz parte da DC agora. Ele não era da DC, mas ainda é da DC. Que é o Super Choque, cara. O personagem, né, do Super Choque, ele vive dentro de um contexto de bullying. Ele é negro, é pobre, e aí ele vai para... O que acontece? O pessoal lá tem aquela rivalidade de gangues, né, muito marcante nos Estados Unidos lá da época, né, lá existia muito essa questão do preconceito, assim, e era escancarado, e tinha aquela questão de facção, então cada um tinha sua facção, e se né, no caso lá, o personagem ele não entrasse numa determinada facção, ele apanhava dos outros, né, ele sofria bullying com o pessoal batendo nele, pegando o lanche dele, o Virgil, né? Então, o contexto da história do Super Choque já é dentro de um cenário de bullying. Você concorda com isso? Concordo. Eu assim, não conheço nada de histórias em quadrinhos do Super Choque, para ser sincero. Uhum. Mas os desenhos eu assistia, e eram os desenhos que eu mais gostava. Muito bem lembrado, Gustavo. Concordo totalmente. E tem quer dizer, não é uma animação, né? Eu acho que é tipo um live action que eles fazem, feito por fãs. Aparece um personagem que parece que vai encarnar o personagem Virgil, que vai virar o Super Choque, né? E logo no início o primo dele tem uma arma e ele chega lá pedindo uma arma. Aí o primo dele fala assim, mas por que você quer uma arma? Não, porque o pessoal tá mexendo comigo na escola, eu quero mostrar para eles quem que manda, não sei o quê. Aí o primo dele dá a arma para ele e falou, quero ver se você tem coragem mesmo, atira em mim. Aí ele fica olhando para ele, tipo assim, mas eu vou atirar em você? Eu quero ver, atira em mim. Aí, é pesado, cara, é meio pesado. Mas aí depois o cara fala, né, que aquilo ali foi apenas um teste para ver se
se ele ia ter realmente coragem de atirar em alguém. Porque, assim, as pessoas acham que pegar uma arma vai resolver as coisas. Não é muito bem por aí, né? Vai acabar com a vida dela própria, né? Fazendo algo assim. Exatamente. E o cenário do Super Choque, se você for ver, ele, claro, né, ele não tem essa nuance toda pesada que é do bullying, mas ele trata essas questões. Um desenho muito bom, um desenho que marcou a época para mim. Eu falo desenho porque é o que eu conheço do Super Choque. Sim, eu conheci Super Choque pelo desenho, pela animação. Assim como foi Homem-Aranha. Eu comecei a ver Homem-Aranha pela animação, e aí depois que eu fui querer ler quadrinhos. Verdade. E aí, você puxou um ou outro aí, ó. O Homem-Aranha também é um que ele sofre muito bullying quando na escola, na universidade, no trabalho. Ele é um sujeito desastrado, mesmo sendo Homem-Aranha. Né? Então, assim, aquela cena no Homem-Aranha 1 que a gente falou, que aí ele aproveita, né? Ali ele não era o super-herói. Então, ele estava se fazendo valer dos poderes. E, assim, quem não gostaria de ter a atitude que ele teve lá no basquete? Cara! Segurando a bola e não deixando o outro pegar. Você tem uma história, né, Gustavo? Não vamos contar nada. Mas você já contou para mim, numa aula de educação física sua, com um professor conhecido aqui na nossa cidade, né? Que o cara gostava de tirar onda, fazer gracinha para as meninas, né? E pediu para você tirar a bola da mão dele. Aí o Gustavo, para quem não sabe, é faixa preta de taekwondo. E você chegou para trás, fez a base do taekwondo para tirar com o pé, né? Aí ele, opa. Então, meio que... Agora, imagina se você é um Homem-Aranha. Para. Nossa, cara! Não, mas aí não ia dar, cara. Se eu fosse o Homem-Aranha, eu ia ser bonzinho. Aí eu não ia fazer Eu nada. sei, mas o Homem-Aranha ali não é tão bonzinho ainda. Tanto é que ele entra naquela luta lá, aí acontece a morte do tio dele, aí cai a ficha para ele de grandes poderes, grandes responsabilidades, que é a maior frase eu acho que das histórias em quadrinhos de todas, de heróis, para mim. E ali o bonzão lá, o cara que tira onda, que bate nos outros, é demais aquilo, cara. Quem não faria aquilo na mesma situação dele? Todo mundo faria. Eu vou te falar que mesmo se eu fosse um Homem-Aranha já fodão, eu ia fazer questão de fazer aquilo ali, ia ser maravilhoso. Né? Entendi. Então, pois é, cara. E aquilo ali retrata mesmo a cabeça de uma pessoa que sofre bullying. Ela quer ali mostrar para todo mundo que ela não tá gostando daquilo, né? Que ela quer, que a pessoa pare de tirar sarro dela, porque aquilo não é legal e tudo. Então, essa cena eu acho que é muito bacana, porque a pessoa que já passou por essa situação, de ter um cara lá forte e tal, mexendo contigo, o cara olhou para aqui e falou, cara, sou eu. Pena que eu não esquivo tão rápido. Mas muitas vezes, né, o vídeo nem é sobre a gente, né, mas acontecia com a gente também. Eu sofri bullying na escola, as pessoas tentaram, eu lembro que assim, foi uma época que eu tinha emagrecido e um cara bem maior que eu, que era até da minha turma, me segurou assim, era 1 ano, 2 mais velho que eu, na escola bacana aqui em Juiz de Fora, que eu estudava na época, e o cara achou que ia me segurar. Eu não parecia ter a força que eu tinha. Mas eu bati tanto com as costas dele na maçaneta da sala de aula. Não preciso fazer o que eu fiz, não, pessoal. Mas ele me segurou por trás, achou que tinha me travado. Eu falei, grandão, vamos ver se é tão forte assim, né? Gustavo, eu fui assim de costas e bati com as costas dele na maçaneta. Tum! Falei, você não vai me soltar, não? E ele tentando me puxar e levar para o outro lado, e eu em desvantagem, eu bati 3 vezes. Falei, nunca mais me encosta a mão. E tem outras histórias, mas eu não sou herói, né, cara? Porque não tem herói careca nessa merda. Só tem vilão, cara. Tão fora, bicho. Tão fora. Então, e aí? Mas né, o Homem-Aranha, quer falar mais alguma coisa do Homem-Aranha ou vamos passar para o próximo? Não, tá de boa. Pode passar para outro. Vamos lá, então fala você aí agora. Fala o próximo aí. Então, cara, eu queria falar de uma dupla aí, agora indo lá para descer de novo, né? De uma dupla, assim, na história deles eu não vejo bullying. O que eu vejo bullying é assim, das pessoas com eles, né?
é do Super Gêmeos, cara, lá do Super Amigos. O pessoal zoa muito eles, cara. Não, eu também zoo eles, eu também zoo. Sim. Mas nem dos dois, mas ô Gustavo, né? Aqui tem o vídeo Porta dos Fundos que eu te falei. Você viu o vídeo depois? Eu vi, logo depois que a gente gravou. Aquele vídeo é maravilhoso, aquele vídeo é verdade. Ah, peraí. O cara, tá bom, ela vai transformar em qualquer animal, mas não, ela tem que transformar numa águia, já um balde. Aí você entra, aí o vilão, peraí, ela joga água no vilão. Mas é legal, é verdade, eles são muito sacaneados. Sim. Né? Aí, Gustavo, acho que a gente até pode falar juntos, né? Porque foi da mesma época de Super Amigos, a gente pode colocar o Aquaman e o Super Gêmeos também. O Aquaman, sim, vídeos na época americana sacaneando o Aquaman, né? Ó, a gente pode colocar nesse balaio Super Gêmeos, o Aquaman também sofreu muito bullying, e o Robin, por causa daquilo que a gente estava falando. Também. Cara, eu lembro quando a gente brincava às vezes vamos brincar de Super Amigos, né? Cara, ninguém queria brincar de Batman e Robin, entendeu? Porque o pessoal ficava usando, olha lá, Batman e Robin, Batman e Robin. Ninguém, cara, ninguém. E verdade. Amigos. Ninguém queria brincar. Eu quero ser... Não vai dar, não. Entendeu? Então, com o tempo, né, Gustavo? E com o tempo, a gente até falou que eu acho que o Robin deveria ter um filme só dele e tudo. Hoje em dia, a visão não é mais essa. É lógico, a pessoa não vê nada de quadrinho, se a pessoa é totalmente leiga, ela nem gosta, é lógico que ela vai zoar e vai sacanear qualquer um. Sim. Que tem a cueca por cima da calça, com certeza. Mas o Aquaman hoje é bereze pra caramba, hoje sabe da força, do poder do Aquaman. Os Super Gêmeos, eles apareceram no filme da Liga da Justiça Sem Limites. Não eram eles, mas não eram eles de forma super poderosa, mostrando que poderia ser um poder de alguém que pode transformar em água e tal, não como o pessoal sacaneou lá no Porta dos Fundos, que é bem legal, né? Não, então você vai estar andando assim no dia de sol e de repente tem uma força d'água. É inevitável, cara. É muito bom. É muito bom. E você falou aí é isso, falamos esse. Tem mais algum? Você do Aquaman. Então, não, Aquaman bereze, poderoso, o filme do Aquaman foi sucesso pra caramba. Hoje ele tem uma outra roupagem. Tem esses canais que eu acho muito legal também, que sacaneiam muito o Batman por ser rico, o Aquaman também, não sei se esse não é no Porta dos Fundos, não, esqueci o outro. Aí o Aquaman fala assim, o Cyborg tá lá com problema, aí sacaneia o Cyborg também. Aí chega pro lado que eu vou usar minha super força. Aí a Mulher Maravilha olha assim pra ele, aí vai lá e tum! É um soquinho à toa no Cyborg, aí abaece a sua super força, quer dizer, e o Cyborg aí, quer dizer, qual que era o problema do Cyborg? Estava usando ele como cafeteira de novo, então, tá vendo? Aí, eu já falei para não usar o Cyborg de cafeteira, então, assim, a galera que tá vendo também tem que levar um pouco na boa quando esses canais de humor fazem isso, porque eu acho até legal. Porque, de certa forma, mesmo que a pessoa não acompanhe, ela vai ver um pouco, o herói vai estar sendo falado. Se você tiver um estalinho ali e começar a ver, você vai ver o como o Cyborg é poderoso, o Aquaman, ou como os Super Gêmeos, até que eu mesmo brinquei aqui com eles. Eles têm assim, o Gustavo gosta muito deles, eu acho também interessante. Se eles soubessem fazer um filme com eles, soubessem explorar, eles iam tirar também essa pecha deles, ia ser bem legal. Seria muito legal. Muito. Você separou uns vilões aí também, né, Gustavo? Separei alguns vilões aqui que, na minha opinião, sofrem bullying, né, por parte, assim, do fã que gosta do herói, e aí tem os vilões, né? Por exemplo, o Pinguim, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, todo mundo é generalizado, né? A maioria das pessoas, elas veem o Pinguim como um cara gordinho, feio pra caramba, narigudo, mas que não faz nada. Tipo assim, o cara... quem que é o vilão? Aí o Pinguim, que cara... Sabe? Tipo assim...
Aí, ô, Pinguim, tipo assim, parece que já é meio que um preconceito com, né, que você faz. É como se você estivesse xingando o cara de pinguim, né? Então eu já vejo por aí. Por causa da feiura do pinguim, ele se tornou pinguim. Não, e também, né, o andar dele de pinguim, né? Sim, Ele sim. tem problema na perna e tudo. Na série Gotham, ele é esculachado o tempo inteiro. E assim, ele é quase imortal, cara. Tem um monte de É, gente que tenta matar o pinguim o tempo inteiro e, cara, ele sempre dá a volta por cima. E tem cenas ótimas na série, mesmo ele sendo também sacaneado na série, tem cenas ótimas com ele. Outro que você ia falar também aí é o Charada, né? isso. O Charada, ele é um dos vilões do Batman muito, muito top. Só que o que aconteceu? Pelo menos eu tive na minha adolescência, né? O pessoal da minha idade, a maioria também vê o Charada com deboche por causa daquele filme que teve nos anos 90 que tinha o Jim Carrey. E o Jim Carrey é um cara caricato, ele faz, sabe, ele tem aquelas coisas de abrir boca e fazer aqueles gestos muito espalhafatosos. E aquilo ficou muito, tipo assim, marcado. As pessoas olham o Charada, o Charada é aquilo. Não, o Charada não tem a ver só com aquilo. Inclusive o nome Charada, né, é para você o quê? Pensar, O gastar nome dele jogo, é Eduardo Enigma. né? Enigma, né? É, E ele é um dos maiores gênios, cara. só que Na valorizaram o série, até personagem. isso. Aí, Pode falar. não, pode falar, pode falar. Nas séries retratam ele assim, ele é um médico ali forense, né? Como é, por exemplo, o Barry Allen também, que é um gênio lá na cidade dele, mas ali ele, tanto é que na série ele é retratado como uma mente, o mais inteligente de todos, até mais do que o Lúcio Fox. Então, isso é legal, né? Eles sacaneiam um pouco ele, mas ele é mau, assim, a série retrata ele bem. E os atores são muito bons. Agora você falou do Pinguim, que eu acho sensacional. O Pinguim, o ator é homossexual. E, cara, que ator, o ator incrível. E bacana eles terem colocado aquele ator. Ele é perfeito para fazer o Pinguim, cara. Eles tinham que usar ele enquanto Pinguim no próximo filme Batman. Então, assim, é um cara que também provavelmente carrega, infelizmente, esse tipo de coisa com ele, deve ter carregado, né, no dia a dia. E leva, talvez, isso, até que você pensou logo no Pinguim, talvez ele leve isso até para o personagem dele. E ele é sensacional, ele é o melhor ator da série, que só tem craque. E aí, falando de uma outra série, Gustavo, nem estava na pauta, mas não sei, você não vê Flash, mas o cara que faz o Homem Elástico na série Flash, galera, ele foi mandado embora essa semana agora, porque descobriram uns tweets dele antigos. Ele é totalmente preconceituoso, Gustavo, já que a gente está falando de vídeo. Então, assim, o cara que trabalha, ele falando de negros, ele falando de homossexuais, de mulheres. Então, aqui, o cara é xenofóbico, ele é misógino, ele é racista. E, assim, a série, ela é incrível. A série tem muitos atores negros. O produtor executivo, o cara que manda na série é negro. O cara, quando viu aquilo, na mesma hora mandou o cara embora. Pulachou ele na rede social. Os atores da série, o ator que faz o Barry Allen, que eu sou, assim, fãzaço do ator, ele tinha que ser o Flash. E ele tem essas manifestações agora nos Estados Unidos. Ele tá na rua, esse ator que faz o Flash, né, que faz o Barry Allen, ele de máscara, ele com cartaz lá no meio do povão, igual muitos atletas também estão, mas aqui não vou falar de atletas, vou falar, e ele tá lá no meio com cartaz e tudo, e ele falou, olha, não tem o que falar, o chefe da produção falou tudo, é inaceitável conviver com uma pessoa dessa ao nosso lado, e os outros atores também, os atores negros se pronunciaram. Cara, assim, é lamentável, né? Aí o próprio ator falando uma nota, se esculhambando, talvez tenha dado uma travada que caiu um pouco a bateria do meu celular aqui, galera. Ele mesmo se esculhambando e fazendo o meia-culpa, né? Ele. E, cara, eu fiquei assim, chocado. Falei, que isso, cara? Olha esse cara. Ô, Gustavo, eu não vou falar os tweets dele aqui, não, galera. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão olhar. É assim, é surreal. Pensa uma coisa baixo nível. É muito pior. Que isso, rapaz? Sério.
descobriram isso no cara. E o cara tem, sim, 35, 34, 35 anos, cara. E esses tweets ele tinha 27, 28 anos. Cara, ele não era uma criança de 12, 13 anos tweetando. Que já ia ser esquisito. Tudo bem, não é que o cara tem que ter pena de morte, o cara não é isso não, mas o cara tem que sofrer as consequências da lei. E ele não pode, se a série passa panos quentes, faz uma nota e mantém ele ali, ele não podia, porque eles iam abrir espaço para alguém ali que não pode estar naquele meio. Eu achei que eles mandaram muito bem. Pô, maneiro. Eu não sabia disso, sabe? E olha só que bacana, né, cara? Um exemplo muito forte, presente até mesmo no cenário cinematográfico. Porque a gente pensa que essas coisas só acontecem no nosso mundinho, né, cara? A gente, no máximo que a gente possa imaginar, é uma coisa de filme ou de série, mas que está no roteiro e não do jeito que você está falando. O ator mesmo fazendo, né? Disseminando. Pô, que essas pessoas escrotas, Gustavo, essas pessoas que têm esse olhar xenofóbico, misógino, esse olhar fascista, racista, essas pessoas estão em todos os lugares, Gustavo. Elas só precisam de uma voz que valide os pensamentos delas. E nós temos que combater isso. Nosso trabalho de formiguinha. Não adianta você não ser racista. A gente tem que ser antirracista. E isso, cara, esse tipo de coisa está mais próximo da gente do que a gente pensa. A gente tem que combater isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem outra saída. Galera, eu acho que a gente teria outros heróis, outros vilões aí. Não sei se o Gustavo quer fazer uma complementação. Não, tá tranquilo. Mas eu acho que, dando essa notícia lamentável, a gente faz esse vídeo vamos dizer assim, para aquelas pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito por cor, por credo, por qualquer situação, por ser de um outro país ou uma outra região. Você não deixe isso, você não aceite isso, você combata no dia a dia, com as pessoas ao seu lado, nas suas redes sociais. Tem Twitter, você tem Instagram, você tem um canal no YouTube, você tem o Face, aonde for, no dia a dia. Você é professor, combata isso dentro da sua sala de aula. Aprenda a ler nas filigranas ali, ler nas entrelinhas. E você vai ver e vamos combater. Não vamos deixar qualquer tipo de preconceito tomar conta. Aqui ninguém está falando nada de ordem política, vejam bem, nada disso. Nós estamos falando contra o preconceito. O preconceito é o seguinte, ou você é contra ele ou você concorda com ele. E nós somos contra qualquer tipo de preconceito. Isso aí. Beleza. Valeu, galera. Fui.